Esse trabalho foi desenvolvido para o MBA de Gestão de Projetos, disciplina de Jogos de Negócios, turma 45, para o professor Marco Cog. Esta é a equipe do PMO Ursos Ferozes que desenvolveu este trabalho. O governo federal de Lizarbe, com base em seus 8 objetivos estratégicos, iniciou a seleção de PMOs para a seleção e execução de projetos. O PMO Ursos Ferozes desenvolveu seu projeto, estruturando-o de acordo com as práticas do PMI. O ministro da Educação de Lizarbe, o excelentíssimo senhor Dr. Renato Eliseu, fazendo uso de suas atribuições, determinou que o projeto Burrofobia fosse realizado. Este projeto está alinhado com o objetivo estratégico número 3, que visa a educação para a sociedade do conhecimento. Esse projeto foi denominado Burrofobia e o seu produto Trainingpedia. O projeto consiste na implantação da plataforma digital Trainingpedia como forma de proporcionar capacitação à distância para a população de classes C e D. Fazem parte do projeto a definição dos conteúdos educacionais, desenvolvimento da plataforma digital que hospedará os cursos, além do desenvolvimento de parcerias com instituições públicas e privadas. Para a condução do projeto Burrofobia, o ministro Eliseu autorizou a contratação do PMO Ursos Ferozes, que indicou a senhora Thaís Pastor como gerente de projeto. A primeira atividade que a senhora Thaís Pastor realizou no projeto foi ler a documentação entregue pelo ministro. Ela ficou com algumas dúvidas e buscou esclarecê-las antes de prosseguir com o projeto. Logo em seguida, Thaís listou as partes interessadas, pois o próximo passo seria entender de que forma cada um poderia influenciar a execução do Burrofobia. Além de gerar uma lista de stakeholders, Thaís atribuiu uma classificação padronizada para cada um deles. Foi a partir daí que ela conseguiu identificar quais stakeholders mereciam uma atenção especial. Afinal, ela sabia que deveria bater um papo com cada um deles para compreender suas expectativas e receios a respeito do projeto. Na sequência, Thaís convocou a primeira reunião com a sua equipe de projetos, o PMO Ursos Ferozes. Ela organizou, na verdade, foi um workshop para promover o engajamento da equipe e alinhar o entendimento a respeito do projeto. Uma das coisas que ela também fez foi listar os principais marcos, identificar um orçamento e alguns riscos. Com essas informações, Thaís foi capaz de consolidar os dados do projeto e submetê-los à aprovação dos stakeholders. Felizmente, ela obteve o de acordo de todos eles para prosseguir com a elaboração do termo de abertura do projeto. Graças ao bom mapeamento de stakeholders e de suas expectativas, Thaís conseguiu em poucos dias a aprovação do TAP. Com o TAP aprovado, Thaís reuniu novamente a sua equipe para realizar o planejamento do projeto. O primeiro tópico tratado na reunião foi a atualização do mapa de stakeholders. Em conjunto com a equipe, ela gerou o registro de stakeholders atualizados do projeto. O segundo tópico desta reunião foram os requisitos do projeto. A equipe do projeto decidiu organizar um workshop de requisitos, onde coletaram os requisitos do projeto através de brainstorming e também convidaram integrantes das equipes técnicas e desenvolvedores para contribuir. Afinal, desta forma, contariam com a opinião de alguns especialistas. A ideia por trás disso era sair do workshop com os requisitos identificados. Por fim, esse workshop aconteceu e os documentos gerados durante o evento foram revisados, dando origem à declaração de requisitos do Burrofobia e do Trainingpedia. Com a declaração de requisitos do Burrofobia e do Trainingpedia, Thaís definiu as premissas e restrições do projeto. Isso também permitiu que ela fizesse a descrição do projeto e do produto. Para validar essas informações e detalhar as entregas e fases do projeto, Thaís convocou uma reunião com a equipe do PMO e, na mesma ocasião, também reuniu as equipes técnicas de desenvolvedores, de promotores e colaboradores. Ao final, o time todo do projeto Burrofobia chegou a estas 5 fases ou entregas. A primeira, de gerenciamento de projetos, a segunda, com conteúdo, que agrupa os pacotes de trabalho relacionados aos conteúdos educacionais, a terceira, que é o desenvolvimento, que contempla todos os pacotes de trabalho referentes ao website,
A quarta, que é a divulgação, que consiste no mapeamento das escolas e instituições que vão disponibilizar infraestrutura física para as pessoas. E a quinta e última etapa é a de colaborações, que consiste na seleção de entidades que vão suportar o projeto. Com as fases do projeto bem definidas, foram determinados os critérios Make or Buy. Desta forma, Thaís pôde dar início ao planejamento de aquisições do Burrofobia. Em outras palavras, ela providenciou as RFIs e, com base nelas, preparou as estimativas de custo Buy. Logo em seguida, reuniu a equipe para detalhar as fases do Make. Como resultado disso, Thaís chegou na estrutura analítica de seu projeto. Cada entrega foi claramente especificada, dando origem à lista de atividades do projeto e ao dicionário da EAP, e a linha de base do escopo, obviamente. Analisando a lista de atividades do projeto, Thaís e sua equipe constataram que algumas atividades que inicialmente imaginaram que seriam Make, na verdade, deviam ser Buy. Em razão disso, voltaram para o processo de planejamento de aquisições e atualizaram a lista de entregas Buy. A lista de entregas Make possibilitou realizar o planejamento de gerenciamento de recursos humanos. Thaís solicitou ao seu time que documentassem os requisitos de cada atividade para que os recursos necessários para o projeto pudessem ser recrutados. Os grupos de trabalho foram organizados em 5 equipes diferentes. Equipe de projetos, equipe técnica, desenvolvedores, promotores e colaboradores. Ao final deste trabalho, foi gerada a matriz de competências e responsabilidades do projeto Burrofobia. Constatou-se, então, que alguns recursos necessitavam de capacitação complementar e que isso não estava previsto no plano de aquisições. Novamente, o plano de aquisições do projeto foi atualizado com essa necessidade. Isso também deu origem à revisão da EAP, que não previa a atividade de capacitação de alguns membros do time de projeto. Com todas essas informações, foi possível iniciar o planejamento do gerenciamento do tempo. A gerente de projeto Thaís convocou uma reunião para que a equipe do projeto informasse a estimativa de duração das atividades e que, em conjunto, definissem a relação de predecessão. Thaís acreditava que, solicitando à equipe as estimativas de duração, ao invés de simplesmente impor, a equipe estaria mais comprometida com o atendimento dos prazos. Ao final, a equipe toda elogiou essa atitude da Thaís e sugeriu que esta prática fosse registrada como uma boa lição aprendida para o PMO Ursos Ferozes. Por fim, desta forma, a Thaís conseguiu gerar em conjunto com a equipe o cronograma do projeto. Neste momento do projeto, Thaís entendeu que já poderia dar início ao planejamento de gerenciamento da qualidade. Afinal, a lista de atividades estava concluída, assim como muitos outros documentos do projeto. Para identificar os requisitos do Trainingpedia, Thaís solicitou a contribuição da equipe do projeto, da equipe técnica e de desenvolvedores para que o produto pudesse ser bem especificado. Além disso, a equipe também determinou os requisitos do projeto, tomando como base todas as informações anteriores já geradas para o projeto. Quando Thaís imaginou que os requisitos do produto e do projeto já estavam finalizados, ela se lembrou que não tinha considerado as informações fornecidas pelos stakeholders. Imaginem só a consequência de não considerar essas informações. Após revisitar o registro de stakeholders, a equipe toda envolvida finalizou os requisitos da qualidade e determinou os critérios de validação. Por fim, foi elaborado também o plano de melhoria de processos. Com a linha de base do escopo, tempo e qualidade, Thaís iniciou o processo de planejamento e gerenciamento de riscos. Com a sua postura sempre colaborativa, Thaís solicitou ao PMO Ursos Ferozes suporte na organização de um evento para identificar os riscos. Além de envolver a equipe do projeto, ela também convidou alguns convidados especiais, como, por exemplo, stakeholders. Afinal, esta etapa é importantíssima para o sucesso do Burrofobia. O processo seguinte foi gerar uma estimativa de custos Make. A partir da consulta às bases históricas e da opinião especializada, Thaís conseguiu determinar o custo envolvido para cada uma das atividades. Reunindo as estimativas de custo Make, mais os riscos e ainda os custos estimados das atividades Buy, Thaís chegou no orçamento.
Antes de finalizar a linha de base do orçamento, Thaís fez uma análise de reserva gerencial e, por fim, consolidou o orçamento do projeto. Para finalizar o plano de gerenciamento de projetos do Burrofobia, Thaís precisava ainda desenvolver o planejamento das comunicações. Para tanto, realizou o mapeamento dos requisitos de comunicação com os principais stakeholders, alinhou os modelos e métodos de comunicação e, por fim, documentou tudo, obtendo a matriz de comunicação do projeto. Com o plano de gerenciamento de projetos pronto e formalmente aprovado, Thaís autorizou o início dos trabalhos do projeto, tanto para as atividades make quanto para as atividades buy. A cada entrega terminada, Thaís iniciava os processos de monitoramento e controle conforme previstos no plano de gerenciamento do Burrofobia. Para cada entrega terminada pelos fornecedores, Thaís realizava a análise comparativa da entrega com o especificado, a fim de validá-las. Para cada entrega determinada pela equipe, Thaís procedia com as revisões, comparando com as especificações do projeto também. Essas informações serviam de base para o cálculo da análise de valor agregado do projeto e também para iniciar o processo de gestão de mudanças quando aplicável. Com as entregas validadas e aceitas, Thaís seguia com a transferência dessas entregas para a produção e manutenção. Por fim, após obter a aceitação de todas as entregas do projeto, foi possível consolidar as lições aprendidas documentadas durante a execução do projeto e encerrá-lo conforme previsto no plano de gerenciamento. Após a conclusão do Burrofobia, foi dada início à etapa de gerenciamento de portfólio. Para tanto, o presidente de Lisarbe reuniu seus ministros com a equipe de PMO para que juntos pudessem ser gerados os projetos que tivessem adesão aos objetivos estratégicos. A primeira etapa deste trabalho consistiu em realizar um brainstorming para identificar os potenciais projetos. Depois disso, os projetos foram eliminados, os projetos redundantes foram eliminados e aqueles que eram muito semelhantes foram aglutinados. Os projetos que não estavam alinhados aos objetivos estratégicos deste país foram descartados. Os projetos que restaram foram denominados, numerados, descritos detalhadamente e deram origem à lista de projetos potenciais. Os projetos potenciais foram agrupados por similaridade e, logo depois, foram definidos os critérios e pesos que serviram de base para a seleção dos projetos. A seguir estão mostrados os projetos identificados de acordo com os objetivos estratégicos. Como podemos ver, foram no total 32 projetos. Aqui podemos fazer o agrupamento dos projetos por similaridade. As categorias definidas estão alinhadas com o Plano Estratégico do Governo Federal de Lisarbe. Neste slide estão detalhados os critérios de seleção e os respectivos pesos. Esses critérios foram utilizados para todos os projetos, independente da categoria. Essa foi uma premissa imposta pelo ministro da Casa Civil. Aqui é possível identificar a lista de projetos e a sua respectiva pontuação com base nos critérios que nós vimos anteriormente. Neste slide estão apresentados os projetos que obtiveram maior pontuação nos 7 critérios definidos. Vejam que o projeto Burrofobia, que obteve a maior pontuação, justamente por isso foi apresentado nos slides anteriores. Na sequência está apresentado o balanceamento gráfico do portfólio de Lisarbe, onde as cores representam os tempos de execução, sendo verde projetos cujo tempo de execução é inferior a 2 anos, amarelo projetos cujo tempo está entre 2 e 4 anos e vermelho aqueles que são superior a 4 anos. O tamanho das bolhas representa o orçamento estimado dos projetos, sendo a bola menor projetos de até 3 milhões, a bola mediana de 3 a 5 e as grandes superiores a 5 milhões. Avaliando o balanceamento, fica claro que esse portfólio encontra-se desbalanceado, pessoal. Vejamos por quê. 30% dos projetos têm um tempo de execução superior a 4 anos. Todos os projetos relacionados à categoria 4, culturais, apresentam um orçamento superior a 3 milhões. Além disso, o tempo de execução são todos superiores a 4 anos, tornando a escolha desses projetos improvável. Por fim, face ao desbalanceamento de portfólio, o PMO Ursos Ferozes realizou estas recomendações para melhorar o processo de seleção de projetos. Por exemplo, estabelecer critérios específicos para cada categoria,
ampliar tetos de tempo e orçamento, principalmente para projetos de maior complexidade, e inclusão de critério do benefício à população. Esperamos que Lisarbe adote essas sugestões.